Então, agora eu vou apresentar a palestra do professor doutor Leonardo Santos, tá? Cujo título é Indo Além do Caminho Mais Curto em Grafos. Só apresentando ele rapidinho, o professor doutor Leonardo Santos ele é bacharel em Física pela Universidade Federal da Bahia, com ênfase em Estatística, em Física, Estatística e Sistemas Complexos. Ele possui mestrado e doutorado no INPE, em Computação Aplicada. Ele está fazendo pós-doutorado na Universidade de Humboldt. Então, professor, se eu pronunciar errado, o senhor me perdoe depois. Atualmente, ele é pesquisador do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Ele é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e docente colaborador do Programa de Pós-Graduação da Unifesp em Computação. Então, eu gostaria de agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite em nome da nossa organização. O senhor terá aproximadamente 45 minutos, sendo que pode passar um pouquinho, e depois a gente vai ter uma sessão de perguntas de 15 minutos utilizando o slide, tá bom? Então, professor, eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigado novamente, em nome da organização. É isso. Você pode compartilhar a tela, por favor. Eu acho que o seu áudio está mutado. Oi, agora sim. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Felipe, pela apresentação. Deixa eu achar minha tela aqui. Ok, vocês veem a minha tela? Sim, estamos vendo. Beleza. Então, bem, novamente, bom dia a todos. Nesse formato diferente de workshop, vamos ver aqui o que é que a gente consegue fazer. Eu queria começar parabenizando aí a equipe que organizou o workshop esse ano. Tá muito interessante, muito legal. Consegui acompanhar algumas das atividades, então fica aí os parabéns a todos. O Felipe já me apresentou, então eu vou falar sobre caminhos, sobre ir além dos caminhos mais curtos em um gráfico. Ao longo, então, eu espero que o título fique claro. Tá? Essa não é uma palestra motivacional de ir além do caminho mais curto, mas eu espero que seja menos cientificamente motivacional para vocês. Bem, eu preparei aproximadamente 35 minutos de apresentação. A ideia é a gente ter bastante tempo para perguntas, então qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem no papel com vocês ou envia para o pessoal. E ao final eu terei prazer em ouvir as perguntas e responder tudo com calma, tá? A ideia é vocês participarem, sintam-se parte da apresentação. Eu gosto muito do workshop, né? Eu sou cria da casa, eu fiz o mestrado e o doutorado na CAP, na Computação Aplicada do INPE. Eu resgatei aqui algumas fotinhas da época que eu ainda tocava violão, olha só, em 2010, 10 anos atrás, e eu participei desse workshop como aluno, eu estava no mestrado, eu acho. E aí eu defendi o mestrado, entrei no doutorado, defendi o doutorado e comecei a colaborar com o programa como docente. E em 2017, o Gribeiro aqui e eu, a iniciativa de ótimos alunos, a organizar o workshop daquele ano. Então, foi uma experiência muito boa participar do workshop como aluno e como organizador, como docente. E aqui a foto, ó, todo mundo que estava lá, né? Vamos lá. Então, como o Felipe comentou, eu sou físico de formação. Então, eu vim da Universidade Federal da Bahia em 2009 e vim direto para o INPE, para essa bela cidade que é São José dos Campos. Vários de vocês que estão vindo não são daqui, talvez alguns nem conheçam. Fica o convite para quando as coisas estiverem melhores, vocês venham, conheçam o INPE, conheçam São José, quem sabe aí os alunos que estão na graduação venham ser parte, né, do nosso curso, como alunos de mestrado, de doutorado, alunos de iniciação científica, pós-doutorado, colaboradores de pesquisa, tá? O INPE é uma instituição muito agradável, muito legal de se trabalhar.
E falando em lugares bonitos, lugares agradáveis e instituições boas, eu acabo de retornar, eu já voltei, do meu pós-doutorado, no período como pesquisador visitante, lá na Humboldt de Berlim. Tá? Então, eu fui com bolsa da FAPESP, né? Muito obrigado de financiamento, e a Humboldt é uma universidade de renome, são 55 prêmios Nobel da história da universidade, e eu fui ficar esse um ano lá trabalhando no grupo de Física e Estatística em sistemas complexos. Então, a palestra que eu vou apresentar hoje aqui, ela tem basicamente duas partes. Uma primeira mais geral, apresentando minha linha de pesquisa, com foco em complexas e em análise de incertezas. E a segunda parte é quando eu considero essas duas linhas conjuntamente. É sobre isso que eu vou falar, sobre essa ideia de ir além do caminho mais curto em um grafo. Bem, então, a primeira coisa é a gente entender, ter bem clara a ideia do que é um grafo. Alguns de vocês já viram na disciplina de estrutura de dados. Né? Um grafo é um conjunto de nós, de elementos, de bolinhas e arestas. Né? Essas arestas são relações entre os nós. Então, eu posso definir um conjunto de objetos, eu defino alguma regra de similaridade, de relação, algo que esses dois caras. E, de acordo se essa regra é cumprida ou não, eu conecto esses elementos. Então, eu crio um conjunto de vértices e de arestas. Quando a gente usa essa estrutura de dados para representar um sistema complexo, a gente tem o que a gente chama de rede complexa. Um sistema complexo é um sistema que tem várias partes, então seria um número grande de nós. Essas partes interagem com estas, então é natural usar a teoria de grafos para modelar sistemas complexos. E essas interações normalmente são não lineares, apresentam comportamentos emergentes, tá? Tem algumas peculiaridades. E a teoria de redes complexas, então, tem diversas aplicações em diversos domínios. Clima, sociedade, tá? Biologia, vida. E para falar de um ponto diferente, né? Covid-19. A gente pode usar também redes complexas para contribuir de forma responsável, né? Entendendo a limitação, o escopo, para a análise da pandemia corrente aí a correspondência entre a estrutura da rede de mobilidade terrestre e a propagação da Covid-19 no Brasil foi aceita para publicação na revista Cadernos de Saúde Pública, recentemente. Essa revista é uma das mais importantes revistas de epidemiologia no país. A gente tem uma equipe de autores, né? O Wander, que é ex-aluno da CAP, e inclusive é o palestrante de amanhã, é um dos palestrantes de amanhã. A Thaís, que é da Faculdade de Medicina Aí a gente tem alguns alunos, o Jefferson, a Kátia e eu. Então, aqui a gente criou uma rede complexa de mobilidade urbana. E como é que a gente criou essa rede? A gente tem cada cidade como um elemento dessa rede, e a gente tinha, com dados do IBGE, a informação de quantas pessoas vão de uma cidade para outra. Tá? É um dado de mobilidade. A gente criou essa rede de mobilidade e inclusive, esse trabalho foi tratado numa reportagem, uma entrevista, né, da agência FAPESP, né, para divulgação científica. E o que é que a gente fez exatamente aqui? Aqui eu trouxe algumas das figuras do artigo. Quando a gente constrói, então, com os elementos e as relações, com os vértices e as arestas, a gente pode calcular propriedades dessa rede. Então, 3 exemplos de propriedade: força, grau e bituínas. A força, ela é a soma do peso das arestas. Então, por exemplo, esse nó aqui, a gente soma esse peso. Esse peso pode ser, por exemplo, quantas pessoas vão de um lugar a outro.
Então, a gente tem um fluxo total relativo a esse nó. O número de conexões que um elemento tem. E o betweenness tem a ver com quantas vezes esse nó aparece em um caminho mínimo que une outros dois nós. Então, a medida de centralidade. Quantas vezes esse nó aparece como uma ponte, digamos assim. Então, se a gente calcula essas propriedades de mobilidade do país, né, com mais de 5.500 nós, a gente consegue calcular, a gente consegue interpretar essas propriedades de diferentes formas. O que a gente fez aqui foi comparar essas propriedades, essa sequência de vértices com maior força, maior grau e maior betweenness, com a sequência de aparecimento de casos de Covid. Então, o que a gente queria era uma proxy para um cenário de risco de aparecimento de casos de Covid nas diferentes cidades do país. O modelo, com essas curvinhas aqui coloridas, ele chega a acertar, né, boa parte das vezes, 50% dessa sequência, das vezes dessa sequência de cidades, chegando até 75% quando o número de elementos cresce. Então, a gente comparou diferentes índices, né, de redes complexas com diferentes critérios de conexão e foi um resultado interessante. E essa faixa é que a gente comparou também com o by chance, né? Se eu aleatoriamente escolhesse uma sequência de cidades, eu também poderia acertar. Mas, claro que a probabilidade seria bem baixa. A gente fez simulação estocástica para validar o nosso resultado. Então, eu dei um exemplo de um gráfico complexo, um gráfico representando um sistema complexo para falar de mobilidade. Aqui eu trago um outro exemplo que é para falar de chuva. Essa figurinha aqui em preto e branco, em tons de cinza, representa o relevo da região. Então, quanto mais branco, mais alto, quanto mais preto, mais baixo. E essa outra figura aqui ilustra o uso do solo. Então, esse solo é usado para vegetação, corpo d'água, tá? O que a gente fez? A gente usou dados de radar meteorológico. Então, é um instrumento que ele estima quanto que está em um determinado local, tá? De modo simplista. Então, a gente consegue saber essa série temporal de chuva em cada ponto do espaço. A gente consegue definir alguma medida de similaridade, por exemplo, correlação de Pearson, né? Uma medida bem simples. A gente consegue, então, conectar um par de regiões se a correlação entre essas séries temporais for suficientemente alta ou expressiva para o nosso. A gente faz, então, a gente constrói a rede e a gente pode encontrar as regiões mais homogêneas dessa rede. É o que a gente chama de detecção de comunidades. E quando a gente olha essas comunidades no espaço, nesse artigo aqui, numa revista bem que as comunidades desse grafo de chuva, elas respeitam um pouco a estrutura de relevo da região, mas elas respeitam muito mais a estrutura de uso do solo. Tá? Então, a gente detalha lá nesse trabalho, quem tiver curiosidade é só dar uma olhada. E aí, aproveitando e fazendo um gancho com o nosso programa, a CAP tem alguns de tópicos, tá? E os tópicos, eles falam um pouco sobre a missão do INPE, sobre as coisas que são feitas lá. E o professor Gribeiro e eu, nós ministramos a disciplina Tópicos e Observação da Terra. Tá? E aí nós convidamos um outro docente do curso, o professor Alan Calheiros, que deu um seminário sobre sensoriamento remoto da atmosfera. Então, muito interessante, né? Fazendo um gancho com o que eu falei no slide anterior. Aqui está o link. Depois eu posso compartilhar os slides todos com vocês, tá? E nesse site a gente colocou alguns trechos de cada um dos seminários, foram acho que 10 seminários sobre diversos temas ligados à observação da Terra no INPE. E tem trechos sobre os melhores momentos do seminário, inclusive os comentários dos alunos sobre o que foi apresentado. Achei que ficou muito legal. Né? Deixo aqui novamente meu agradecimento aos alunos, né? Eles que realmente tocaram a ideia.
Então, eu trabalho com essa questão de redes complexas e, como foi apresentado, eu trabalho no CEMADEM, né, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Nesse capítulo de livro aqui, somos eu, a Luciana Londe, que acho que é a palestrante que me segue logo mais, minha colega, e alguns outros pesquisadores, inclusive colegas do INPE. Analisamos as interfaces conceituais entre aprendizado de máquina, redes complexas, análise de sobrevivência em um contexto de redução de risco de desastres. Então, esse capítulo achei que ficou bem interessante, ele é bem teórico e ele é parte de um livro sobre avanços em matemática, computação e meio ambiente, uma perspectiva de desastres, e foi um livro que eu ajudei a editar. Tá? E dentre autores de outros capítulos do livro estão, por exemplo, o professor Stefan, o professor Alain, o professor Reinaldo, né, membros aí do nosso curso de pós-graduação, e alguns alunos também, acho que o Gabriel é um dos autores de um capítulo. Tá? Então, eu falei sobre grafos, sobre redes complexas, mas uma coisa que me chamava a atenção quando eu comecei a estudar essa teoria é que eu tinha particular interesse em grafos que estavam no espaço físico, no espaço geográfico. Tá? Existe algum desenvolvimento teórico relevante sobre grafos espaciais, no sentido métrico, tá? No sentido mais matemático da história. E no sentido geográfico, ainda havia uma lacuna na literatura, foi a lacuna que eu resolvi atacar no meu doutorado, né, com a orientação do professor Miguel, aí do INPE. E o que eu tenho feito desde então é analisar dados geográficos usando o ferramental de redes complexas. E então eu decidi armazenar e manipular grafos em sistemas de informação geográfica, que são o sistema de informação geográfica é a ferramenta ideal para manipular dados geográficos. Então, eu desenvolvi o conceito do geográfico. Então, o que é um geográfico? Ele é um grafo, né? Ele é um tipo especial de grafo. Um grafo com uma propriedade adicional tem a ver com esse prefixo geo. Geo de geográfico. Imagina essa figurinha aqui do lado, eu gosto bastante dela. Aqui são torcedores, acho que do Fortaleza, meus companheiros lá de Nordeste. E existe uma arquibancada aqui, bem grande, mas as pessoas estão todas próximas aqui, né, guiadas por uma força externa. A gente não consegue saber se a gente olhar só essa figura. A gente só consegue saber se olhar o outro lado. A gente vê que tem um poste e está solto, as pessoas procuraram a sombra. Então, o que aconteceu aqui? A gente tem elementos, né, nossas pessoas. A gente pode definir uma relação entre essas pessoas, que é uma relação de proximidade, e a gente só consegue entender realmente essa relação entre os elementos quando a gente está olhando o espaço. Então, um geógrafo é um grafo no qual os nós têm uma localização espacial conhecida e as arestas apresentam dependência espacial. Tá? Então, a teoria dos geógrafos veio para atacar esse tipo de problema. Além de trabalhar com os geógrafos, eu trabalho com a parte mais matemática de análise de probabilidades. Tá? Desculpem. Eu trabalho no CEMADEM com gerenciamento de risco de desastres e, no fundo, a base do gerenciamento de risco, segundo alguns autores, é análise de probabilidade. Então, eu tenho dedicado atenção a esses estudos de quantificação e propagação de incertezas. Por exemplo, para que a gente vai usar esse estudo de incertezas? Esse trabalho aqui, nós estamos quase submetendo, faltam alguns dias ainda, para o Encontro Nacional de Modelagem Computacional, né? Já fica aí uma dica de um evento interessante para vocês participarem. A Cíntia é minha aluna do mestrado aqui, tem os outros colegas, o Marcos Quiles e o Stefan são docentes da CAP também. Aqui a gente criou uma rede neural para fazer previsão. Então, a gente quer entrar com dados de chuva e de nível de diferentes pontos no espaço e quer fazer uma previsão do nível
em um ponto de interesse. Então, essa é a nossa região de estudo, na região serrana do Rio de Janeiro, uma região que tem um histórico, né, relevante de desastre. Entrar com dados de chuva e nível nessas estações daqui e, acompanhando o curso d'água, a gente quer prever para essa outra estação. Ok, e o nosso modelo deu um resultado muito bom, né? Mas ele funciona bem no mundo que funciona bem. No mundo que a gente não tem falhas no envio dos dados, que a gente tem precisão, né, absoluta sobre quanto choveu e qual é o nível do rio em cada ponto. Claro que isso é irrealista. Então, a gente tem trabalhado também com análise de propagação de incertezas em modelos hidrológicos empíricos. Então, são modelos que não são baseados em princípios físicos exatamente, mas sim em modelagem baseada em dados. Então, o que a gente faz ao invés de a gente considerar que a previsão vai ser um número, a gente considera que essa previsão é uma PDF, é uma função de distribuição de probabilidade. E vão exatamente perturbar essa estrutura dessa distribuição de probabilidades. Tá, então, eu falei sobre redes complexas, sobre grafos, sobre geografos, né, que é essa combinação de redes complexas em um sistema de informação geográfica. Falei um pouquinho sobre quantificação de incertezas. Tentei fugir da parte matemática que está por trás das coisas, tá? E a pergunta agora, como que a gente pode combinar essas duas áreas? Tá? Então, tem grafos de um lado e eu tenho análise de incertezas do outro lado. Vamos pensar 5 segundos para a gente pensar como que poderia ser essa combinação. Né? Bem, para quem está, o que é que vocês acham? Palpites? Vamos lá. De um lado, a gente pode analisar do ponto de vista de geógrafos, redes de transporte. Redes de são uma infraestrutura importante para o país, né, para o desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico. Nesse artigo aqui, a cobertura, a gente analisou a rede de rodovias do país inteiro, tá? A gente tem colegas, colaboradores no DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e a gente relacionou a cada objeto geográfico que é uma rodovia com outros 2 objetos geográficos. Áreas de susceptibilidade, então, onde é mais propenso a haver inundações e movimento de massa, né, deslizamentos, e onde estão os instrumentos de observação, de monitoramento ambiental. Então, onde a gente tem radares lógicos e pluviômetros, né, os instrumentos que medem chuva. E aí a gente, então, criou um índice para classificar o quão preocupante é a situação de cada trecho de rodovia. Ele está realmente perto de uma área de susceptibilidade e longe de um instrumento de observação. Então, esse foi um trabalho interessante. Esse é um outro trabalho da Jéssica. A Jéssica fez o mestrado comigo aí na CAP. A gente acabou de submeter esse artigo para uma edição especial, Cities as a Complex System, da PLOS ONE. E aqui a gente tinha dados aqui para a nossa cidade, para a cidade urbana, com quantas pessoas vão, mais ou menos, de um bairro para outro na cidade, e com o horário. Então, é um dado interessantíssimo, que tem um instante de saída e um instante de chegada para cada viagem de cada pessoa da nossa amostra, claro. E a gente fez detecção de comunidades e analisou como essas propriedades variam. O que é interessante aqui é que a gente está falando de movimento de pessoas. Cada pessoa como um ser humano único, né? Com toda a sua potencialidade e diferentes entre eles. Então, mobilidade urbana trata de um processo social, o comportamento das pessoas nas suas decisões de ir e vir. Então, uma forma da gente combinar redes complexas e quantificação de incertezas é criando um problema substituto, que é combinar redes de transporte como uma infraestrutura, como um objeto físico, com redes de mobilidade, que é uma rede social, uma rede de um
processo social. Então, vamos lá, mais um exercício. Como que a gente pensa essa interseção? Como eu posso olhar as incertezas relacionadas aos processos sociais e à mobilidade urbana em uma rede de transporte? O que acham? Paths, né? Caminhos. Retomando o próprio título da apresentação, né? Esse exemplo aqui eu usei no meu seminário lá no grupo da Alemanha. Então, aqui a gente tem o departamento de é um pouco mais afastado da região central, que é o Alexanderplatz, uma praça importante lá de Berlim. E eu morava aqui perto, então eu pegava um transporte para ir para Alexanderplatz e depois de lá um outro transporte público para ir para... Então eu comecei a ver, não apenas lá, né, eu já tinha interesse nessa questão de caminhos. Quando a gente vai, por exemplo, no Google Maps e pede, eu quero sair de um lugar e chegar a um outro lugar, me dê diferentes opções de rotas, e retorna aqui para a gente algumas opções. Não necessariamente a gente vai pelo caminho mais curto. Tem vezes que a diferença é pequena, a gente vai por um outro caminho, né, por diversos critérios. E eu fiquei interessada em como que a gente poderia esse tipo de situação, né? Então, às vezes as perguntas científicas surgem assim, né? A gente tem um problema prático e tem um estalo de, nossa, e se? O e se é uma pergunta fundamental. Vamos lá. Então, a gente pode ir de um lugar a outro através de um caminho. Como é que a gente trata? Imagina que eu estou nesse vértice aqui, nesse grupo azul, quero ir para um vértice do grupo rosa. Eu vou passar aqui pelo grupo, tem um caminho que passa por aqui, mas eu tenho diversos caminhos para sair de um lugar e chegar em outro, né? Diversos caminhos distintos. A abordagem ela considera os caminhos como um objeto determinístico. Um caminho é um caminho, tá? E a gente vai adotar, ser escolhido é o menor deles. É como em matemática a gente define distância. A distância entre dois pontos é a menor distância entre dois pontos. Ok. Tudo ok? Respirar. Tá? Essa foi a primeira parte do projeto. Plantamos algumas sementes. Agora a gente vai falar exatamente sobre o que eu me propus a falar aqui, que é sobre ir além dos caminhos. Então, a gente tem uma importante decisão a tomar. Vamos seguir o caminho mais curto, né? Ou vamos considerar outros caminhos, né? Reparem que aqui eu não estou falando exatamente de escolher um outro caminho específico. Do espaço formado por todos os caminhos. Né? Eu vou fazer uma espécie de, por exemplo, função estocástica para ver diferentes caminhos possíveis e calcular algumas propriedades. Bem, mas não. Vamos considerar o caminho mais curto mesmo. Né? Me convençam do contrário. Por que a gente não vai considerar? Por que a gente não deve sempre considerar o caminho mais curto em um grafo, para sair de um vértice e chegar em outro? Conseguem pensar justificativas para isso? Motivações? Já viveram, né? Já vivenciaram? Ele pode ser o caminho mais curto na teoria, mas não na prática. Olha, que bom, dá para ouvir vocês aqui, que legal. Então, eu não sei quem falou, mas muito obrigado pela contribuição. A gente então tem que definir o que é teoria e o que é prática, né? Por exemplo, a gente pode... Teoria é o que o algoritmo diz para a gente numa consulta, o Google Maps ou outro instrumento. A prática é quando eu estou lá, né? Eu vou andar, estou sujeito a variações que podem acontecer no próprio tráfego, né? Outras ideias. Por que talvez eu não vá pelo caminho mais curto? Não sei se muitas pessoas podem ter acesso a essa fala ou só quem é da comissão. Né?
Mas todos podem pensar. Pensar é um direito que ninguém nos tira. Por que não considerar o caminho mais curto sempre? Algumas motivações. Imagina quando você está numa cidade nova, né, como turista, uma hora poderemos fazer isso com segurança de novo. E esse é um site disso que é. Eu quero ir para um lugar não pelo caminho mais curto, mais rápido, nada disso. Eu quero ir pelo caminho mais interessante. Olha que coisa bonita, né? Você define o que é interessante, você informa ao site o que você gostaria de ver no meio do caminho, além das pedras, e ele vai te dar uma rota que vai passar por esses pontos, tá? Nesse artigo aqui, é um artigo bem legal, bem importante, não tão desatualizado ainda. Os autores falam que estudos empíricos mostram que a escolha de caminhos que as pessoas, né, fazem, elas desviam significativamente do caminho mais, né, independentemente de você definir o custo como tempo ou como espaço. Há diversos fatores que importam aqui. Se você está acostumado a usar um caminho, se esse caminho é mais bonito, é mais interessante, se ele é mais seguro, é outra coisa que a gente tem que pensar também, né? Eu, às vezes, particularmente, gosto de variar, né? De cada hora ir por um caminho. Se eu vou por um, eu gosto de voltar por outro, não gosto de desfazer, né? Cada louco com suas manias. Então, vamos olhar para o conjunto de todos os possíveis caminhos para ir de um vértice a outro. Aí eu acho que é importante definir, pelo menos conceitualmente, a diferença entre walks e paths. Um walk é uma caminhada. Eu vou sair de um lugar e vou chegar em outro. Sequência alternada de vértices e arestas que tem uma origem e tem um destino. Beleza. O que é um path? É um walk, então ele é mais restritivo. É um walk no qual eu não repito as estruturas. No walk, eu posso ficar andando em círculos. Não tem problema. Tá? Path, não. Se eu passo por um vértice ou por uma aresta, eu tenho que fazer isso apenas uma vez. Eu não posso passar de novo por ali. Tá? Então, uma pergunta natural, um conjunto, né, de vários elementos, várias quantidades, qual é o valor esperado? Qual é a esperança desse cara? Então, qual é o valor esperado para o comprimento de um caminho? Vamos esperado, mas há um problema aqui. A gente não tem o que a gente chama em matemática de medida de probabilidade associada a esse problema. Por quê? Como eu falei, para os walks, a gente pode repetir as estruturas. Então, eu posso sempre criar um caminho que vai ser maior do que o anterior. Eu vou e volto. Né? Eu posso fazer isso indefinidamente. Então, eu não tenho como definir um valor esperado para o comprimento de um walk. Tá? Não dá. E para um path? Né? A gente está falando sobre mobilidade urbana, por exemplo. Foi um problema de motivação inicial aqui da gente. A gente não vai querer ficar andando em círculos quando vai de um lugar para o outro. Né? Então, é interessante analisar no sentido de paths, de walks. Eu quero saber qual é o valor esperado para um path para ir de um lugar para o outro. Tá? Só adiantando aqui para vocês, dá. Dessa vez dá. Dessa vez a gente consegue. Como que a gente pode fazer isso? Qual o valor esperado para o comprimento de um caminho? Reparem que agora a gente está olhando o caminho como um objeto que é uma variável aleatória. A gente já incluiu essa componente estocástica com as incertezas do processo social na nossa análise. Então, vamos começar aqui com um gráfico pequeno, né? 4 vértices com essa estrutura e eu posso sair do vértice 0 e chegar no vértice 1 com um caminho de comprimento 1. Eu posso sair no vértice 1 também por um caminho de comprimento 2, que é se eu for para o vértice 2 e depois for para o vértice 1. Então, aqui eu listei todos os caminhos possíveis entre cada par de vértices e aqui a origem, destino e comprimento. Tá? Então, tem o tamanho de cada um desses caras. Aqui. E tá. Eu testei, né? Para esse vértice, para esse gráfico, e testei para um outro conjunto de toy graphs, né?
São grafos de brinquedo, são grafos bem conhecidos, que têm estruturas já bastante conhecidas. Você cria algo novo, é bom começar pisando em terrenos rígidos, né? Terreno sólido. Então, após trabalhar com os Story Graphs, você começa a ficar meio, não quero mais saber disso não. Vou pegar um grafo legal, né, para testar minha teoria num conjunto maior. E que alguns acham, dentre eles, é um grafo do Clube de Karatê do Zacarias. Esse grafo é o seguinte, cada elemento é uma pessoa e a relação entre essas pessoas é se elas treinam juntas. Tá? Esse é um grafo histórico, muito interessante porque é um grafo real, né, que é um dado real que foi usado para construir esse gráfico e de forma alguma ele é um toy graph. Tá? Isso fique claro aqui. Esse é o desenho do Karatê. O que acontece de interessante aqui? Eu posso calcular o comprimento de cada caminho. Imagina que eu quero sair do vértice... desculpa, aqui eu numerei do 0 ao 1, mas aqui eu numerei do 1 ao n, tá? Então, eu quero sair do vértice 1 e chegar no vértice 2. Eu tenho uma aresta que conecta 1 ao 2. Então, eu tenho e somente um, caminho de comprimento 1. Tá? O eixo x aqui é o comprimento, o eixo y é a contagem. Quantos caminhos eu encontro com exatamente aquele comprimento? E eu quero só sair do vértice 0, sair do vértice 1 e chegar ao vértice 2. Mas eu posso também 18 e depois descer. Ou subir por 22 e depois descer. Então, aqui eu já mostrei 2 caminhos de comprimento 2. Eu implementei, né, um código, claro, dessa vez não fiz na mão, que avalia todos os caminhos possíveis. E olha que incrível, entre esse vértice aqui e esse aqui, entre o 1 e o 2, eu tenho, pasmem, mais de 80 mil diferentes caminhos. Diferentes, tá? Cada um com um comprimento, né? Com essa forma que parece, uma curva de sino. E o comprimento modal, né? Mais provável aqui, é por volta dos 12 arestas que eu preciso percorrer para sair do 1 e chegar no 2. Ok. Todos os caminhos para qualquer grafo, né? Não dá. Isso cresce muito rápido. Para o grafo do Clube do Karatê, que são 34 nós, eu acho que são 34, para vocês verem, e apenas entre um par de vértices eu já tenho mais de 80 mil possíveis caminhos. Não dá, tá? E aí eu comecei a investigar por que não dá. E aí eu tive uma realidade deparada comigo, que é o problema, o STPaths, né, de contar todos os caminhos entre uma origem e um destino, é um problema NP completo. Tá? Então, ok, temos um problema. O que é que a gente faz? Eu não vou conseguir resolver esse problema. Por exemplo, eu tenho interesse em trabalhar com a cidade de São Paulo, para ver desvios de rotas com os alagamentos frequentes lá. Eu não vou conseguir usar o meu método para esse conjunto de dados. Mas, será que uma pessoa vai escolher um caminho que é tão maior do que o menor possível? Eu posso considerar não apenas o menor caminho, mas não faz sentido considerar um caminho tão maior. Né? Eu vou olhar com a vizinhança em torno daquele caminho mais curto. Vizinhança no sentido do espaço de comprimento. Né? Eu vou considerar um caminho que tem comprimento mínimo e vou considerar outros caminhos que têm comprimento próximo a esse comprimento mínimo. Legal. Então, agora eu já mudei o jeito de apresentar o meu problema. Eu não estou interessado em saber todos os caminhos entre um par de vértices. Eu estou interessado em saber todos os caminhos entre um par de vértices cujo comprimento é maior, no máximo, o menor mais alguma coisa. Ou seja, é próximo do menor. Como podemos fazer isso? Com uma busca em profundidade limitada. Então, em estrutura de dados, vocês viram busca em largura, busca em profundidade. Existe uma variação da busca em profundidade chamada busca em profundidade. E foi isso que a gente fez aqui. Então, a gente conta o número de walks em vermelho. Repare que isso aqui cresce indefinidamente. O eixo vantagem está em escala logarítmica. Esse comportamento é praticamente um exponencial, né? E o
o número de paths, que é um em azul, ele cresce, mas ele decai em função de K. Então, quando K é 0, eu estou no caminho mais curto, né? Que tem comprimento 1 e só tem um deles. Se eu considero o K igual a 1, então eu vou aceitar os caminhos de comprimento 1 e os caminhos de comprimento 2. E por aí vai. Tem uma hora que esse K... Por quê? Porque o maior comprimento de um path em um gráfico finito é finito. Porque, no pior dos casos, eu vou andar N menos vértices para sair de um vértice e chegar no outro. Tá? Ok, busca em profundidade limitada. Legal. Fale mais sobre esse K. O que você fez? Trocar o problema de lugar. Você não consegue calcular todos os caminhos, você usou um truque, né, que parece interessante, mas você ainda tem um problema. Como estimar esse K? Né? Qual o valor de K adotar? Bem, então vamos olhar aqui. Todos esses exemplos que eu do karatê e para sair do vértice 0 e chegar ao vértice 1. Tá? Qual é o comprimento médio, aquela coisa que a gente queria calcular, né? Para os caminhos que vão de 0 a 1 nessa situação. Então, se eu considerar os walks, o comprimento diverge, né? Ele vai crescer. Mas para os paths, olha que interessante. Ele vai crescendo, crescendo e estabiliza. Tá? Como é isso? Eu posso calcular até analiticamente. Para os walks, existe um teorema interessante que diz que o número de caminhos de comprimento n é a enésima potência da matriz de adjacência, calculada nesse ponto, tá? De I para J. Acho que foi a única fórmula que eu deixei aqui. E para os paths, eu não consigo essa estrutura analítica tão bonitinha, tem que fazer simulação, ok? Tem que fazer busca, busca. E você calcular esse cara. Olha que legal. À medida que o K vai crescendo, eu vou conseguindo um caminho maior, né? Claro. Mas tem hora que eu cresço o K e a variação é muito pequena. Esse comprimento médio está por volta aqui dos 12 vértices, das 12 arestas. Não são... E interessante. Então, eu tenho um problema. Eu troquei o meu problema, né? Saí de um NP completo. Não resolvi um problema do meu. Eu troquei o meu problema, eu fugi dele. Eu resolvi um substituto. Esse substituto ainda tinha uma questão, né? Que era a estimativa do K. Mas o K tem um K o congruente quando eu preciso e depois eu estabeleço. Então, o que a gente fez aqui? Olhar o comprimento do caminho como uma distribuição. O shortest path, né, o caminho tradicionalmente usado, ele é um número. O número é um elemento nessa distribuição. E aqui eu mostrei esse caminho mais curto, mas é possível calcular o valor esperado dessa distribuição, que é a média, e essa média é finita. Há diversas aplicações para essa ideia, né? Vai do micro, de estrutura eletrônica, movimento de elétrons no material, até o macro, por exemplo, power grids. Mas eu não vou mandar a energia toda sempre pelo caminho mais curto. Para ter uma distribuição mais robusta, eu vou espalhar esse cara. Cada hora eu jogo de um lado, né? Isso é importante para os processos sociais. Para que a gente quer fazer isso do ponto de vista de aplicação, né, em desastres? Para criar cenários de risco. Eu não quero dar apenas um cenário. Eu quero dar um conjunto. Então, eu posso munir o tomador de decisão com informações que não são apenas mínimo, mas é o valor médio e a cara da distribuição. Então, a gente está fechando o paper, a submissão aqui no e depois para a revista. E eu tenho um aluno aqui na CAP que começou esse ano, o Giovanni. Interessante que é um aluno que eu nunca vi, porque a gente começou a conversar em janeiro, nunca vi pessoalmente, né? Só por Skype. A gente começou a conversar em janeiro e até hoje a gente não se viu. Espero, né, conhecê-lo em breve, Giovanni. Então, se a gente considera que o comprimento de um caminho não é mais um número, e essa é uma definição, a gente pode criar índices estocásticos. Um índice interessante para a gente é vulnerabilidade. Tá? Isso fica para uma outra conversa, outro capítulo da novela. Então, eu espero ter convencido a vocês a mudar de direção e não ir sempre pelo caminho mais curto, né, pela abordagem tradicional de fazer as coisas.
Pensem e se eu quiser fazer de forma diferente? Né? O que é que eu ganho com isso? Já passamos ao prazo de inscrição de disciplina isolada na CAP, mas a gente tem um curso de redes complexas na nossa instituição, somos eu, o Quiles e o Elbert como docentes. As minhas aulas serão ao vivo pelo canal do YouTube. Quem tiver interesse em assistir alguma das aulas, pode entrar em contato comigo e a gente vê o que é que dá para fazer, tá bom? E o nosso grupo está aberto a estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado, colaborações. É só entrar em contato. Aqui está o meu e-mail. Eu acho que eu fui certinho no tempo, né? Muito obrigado a todos pela atenção. É isso aí. Professor, muito obrigado. Ótima palestra. Pessoal, esse é o e-mail do Leonardo. A gente vai enviar no chat para vocês, para quem quiser conversar com ele via e-mail, tá bom? Professor, agora a gente vai fazer algumas perguntas que foram feitas via plataforma Slide. Então, a gente teve algumas perguntas aqui. Primeiro, eu vou ler a pergunta do Fabrício Magalhães. Ele é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e faz matemática aplicada. Ele perguntou qual foi a linguagem de programação utilizada para fazer a rede neural. Eu acho que ele se refere ao artigo da Cíntia. Isso. Tá. A gente fez em Python, usando e tudo está livre, tá? Está no GitHub, os dados que a gente usou para testar, o treinamento, validação e teste, e o próprio código, como o Jupyter Notebook. Quem tiver interesse pode me mandar um e-mail e daqui a pouco o artigo vai ser submetido, né, para algum lugar, o repositório de pré-print também vai tornar isso público. Então é bom que qualquer pessoa que queira fazer modelagem hidrológica vai poder usar esses dados e vai ter o nosso modelo ativo, né, para benchmark. Mas foi em Python. Beleza, então respondi. Deixa eu só falar só mais uma coisinha. Claro, Python, à vontade. não vou comprar brigas aqui, mas essa parte dos caminhos estocásticos em grafos, eu fiz em C++, tá? Com orientação a objeto. Dá uma diferença para esse tipo de coisa. Ficou só essa mensagem. Não, e dá mesmo. Uma linguagem bem mais rápida para processamento, porque ela chega um pouquinho mais próximo ali da máquina. Da né? máquina. Uhum. Ótimo. Então, agora temos a pergunta, que foi bem votada também, a pergunta da aluna Irene Soares. Ela faz geoprocessamento na FATEC Jacareí. Ela pergunta o seguinte: quando você começa a trabalhar com geografo, a ideia é ter coordenadas nesses dados, assim podendo gerar um mapa com buffer que demonstra onde o dado foi procurado? Sim, isso. Para construir um geográfico, eu preciso de duas coisas. Eu preciso conhecer onde os vértices estão. Mas eu já fiz um teste. Eu não preciso saber as coordenadas absolutas dos vértices. Eu preciso medir distâncias. Para medir distância, né, com um operador matemático, não preciso saber onde as coisas estão. Eu preciso saber qual é a função que dá a distância entre eles. Então, se eu tiver algo que não seja exatamente... Por exemplo, se eu tenho séries temporais de diferentes locais, eu vou medir distância não com uma distância geográfica entre os locais. Eu vou medir distância com uma distância como a correlação entre as séries temporais. Então, é uma distância no espaço das correlações, tá? Não é uma distância no espaço físico. Mas eu sei que esse processo acontece no espaço físico. Tá? Análise espacial, né? A gente tem várias disciplinas no INPE que tratam dessa temática. Geoprocessamento, banco de dados geográficos, análise espacial. Quem tiver interesse, são disciplinas super interessantes, aconselho cursá-las. E lá a gente vê essa importância de olhar onde as coisas estão, não só essas distâncias em termos de correlação, por exemplo. Tá? Então, é uma ótima pergunta. E é um ótimo curso, eu conheço o pessoal de lá. Beleza. A gente tem mais uma pergunta aqui que foi feita pelo Adriano Almeida, ele é aluno da CAP do INPE. Ele pergunta quais são as estratégias que podem ser utilizadas para a identificação dos atratores externos no contexto de geográficos. Olha, boa pergunta. Vamos lá. Eu trabalho com a LAN, né? Vamos lá, deixa eu tentar pensar uma resposta usando dados de radar.
Comentando sobre aquele ativo, a gente tinha séries de chuva em diferentes pontos do espaço e calculamos as similaridades. O que a primeira lei da geografia, né, faz a gente pensar? Que locais que são mais próximos devem ter correlação maior do que os locais que são mais longe um do outro. Ok, mas isso um universo homogêneo, linear, isotrópico, né? Não é o nosso caso. A gente tem diferenças de uso do solo, por exemplo. Tá? Você tem um terreno que é floresta. A evapotranspiração, existem vários processos locais e de mesma escala que vão influenciar nessa dinâmica. Então, não é apenas a distância, né, entre os pontos, nem no tempo, nem no espaço. Isso tem a ver com como o espaço é organizado. Isso que essa teoria é importante, e isso nasceu no INPE e não foi à toa, né? Com as conversas com o meu orientador, com diversos outros pesquisadores dessa área, olhar o espaço é fundamental para entender esses condicionantes externos aí da sua pergunta, Adriano. Bem legal. Show de bola. Agora a gente tem a pergunta do Pedro Alexandre dos Santos, ele é aluno da CAP também. Ele pergunta quais foram as ferramentas, ou melhor, quais são as ferramentas atuais disponíveis para modelar os grafos com pesos estocásticos. Tá. Bem, ferramentas para grafos no geral, há diversas bibliotecas. A que eu gosto de usar é a iGraph, né? Tem uma versão para Python, para C e para R, eu acho também. E existem outras, né? De Workx é muito utilizada, né? E nesse trabalho, o que é que eu fiz? Eu implementei, né, a minha busca em C++ para fazer esse processo e toda a análise matemática foi feita ali. Eu, no fundo, nem usei as bibliotecas para esse caso, né? Eu não estava interessado em analisar a rede em si. Eu queria só saber esses caminhos. Então, eu não sei se nativamente isso está em alguma biblioteca. O que eu procurei, por exemplo, a busca em largura, a busca em profundidade limitada. Isso tem, né? Isso é a base do meu código. Isso tem em diversas ferramentas, não só de grafos, né? O problema de busca tem diversas outras ferramentas. Mas os meus códigos eu estou acabando de organizar e vou deixar eles também públicos no GitHub. Quem tiver interesse pode utilizar. Tá bom? Tá ótimo. Agora a gente tem uma pergunta do Felipe Carvalho, da Capim, que no caso sou eu. E a minha dúvida é, em que momento que a gente pode considerar um grafo como um sistema complexo? Por exemplo, eu tenho meu grafo lá com 3 vértices. Tipo, em que momento eu posso falar que esse meu grafo é um sistema complexo? Acho que meio que seria a mesma ideia do Big Data, né? Em que momento que o meu dado passa a ser Big Data? Como é que é essa transição, né? Eu não vou falar, apenas sobre essa parte, né? Não, esse paralelo com Big Data. Eu concordo contigo que o paralelo existe, mas eu vou tentar responder só para redes, né? E nem vai ser uma resposta contundente, né? Única. Diversos autores têm opiniões diferentes. É muito difícil definir em física o que é complexidade. Existe até uma equação, existe um índice chamado complexidade. Mas quando você fala no sentido mais amplo, é muito difícil. Então, o que a gente faz é, novamente, mudar o problema. Eu não vou definir o que é complexidade, mas vou definir o que é um sistema complexo. Ok, isso eu consigo fazer com uma certa concordância, né? É um sistema que tem muitas partes, essas partes interagem de forma não linear, apresentam comportamentos emergentes, então o todo é maior do que a soma das partes, e diversas outras propriedades, autossemelhança, autossimilaridade, tal. Mas eu ainda estou mudando apenas o problema de lugar, porque é um sistema com muitas partes, o que é muito, né? Muito para mim, eu tinha um professor que falava que muito para mim é um mol. Se eu tiver 10 a 23 partículas, eu tenho bastante. No caso, por exemplo, a gente pode usar a teoria de redes complexas em um gráfico com 50 vértices. Dá, a gente só tem que entender das limitações que a gente tem. Então, acho que mais importante do que eu vou usar ou não, usa, vai na fé, mas entenda as limitações. Né? E um bom exemplo para entender as limitações são estocásticas. Né? Você vê os seus limitantes, você olha a distribuição, não olha apenas o valor mínimo ou a média, olha a distribuição, olha a cara, o jeitão do que está acontecendo ali. Tá?
Ótimo, beleza. Agora a gente tem a pergunta do Giovanni Guarnieri. Ele pergunta assim: e quando a gente diz que vai perturbar um grafo, como seria isso? Vamos lá. A gente vai perturbar um grafo. Então, a gente tem uma estrutura dos vértices e com as ligações. A gente pode definir essa perturbação, eu imagino aqui de bate-pronto, de três formas. Eu posso perturbar os próprios vértices, então não sei se eles existem ou não. Eu posso perturbar as arestas ou posso perturbar os caminhos. Então, um exemplo de... A gente tem a rede de arruamento da cidade de São Paulo. Todas as ruas, então eu consigo definir as rotas, eu sair de um lugar e chegar em outro, quais são os caminhos que eu posso fazer isso. Agora imagina que eu encontro um alagamento em uma rua. Se eu encontrei um alagamento nessa rua, eu bloqueei as arestas, eu bloqueei a ligação que o resto da cidade tem com aquele elemento. Né? Então, quando eu falo que eu vou modelar um alagamento, pegar um grafo e vou tirar algumas arestas. Tá? Então, eu perturbei esse grafo. E eu posso comparar como era uma propriedade do grafo antes, como era... E eu posso usar isso para, por exemplo, dizer o quão robusto é o sistema de transporte de uma cidade, frente a falhas ou ataques. Né? Aí tem uma outra teoria por detrás. A gente tem feito isso com dados de metrô, né, de várias cidades do mundo, e vamos tentar fazer isso com a cidade de São Paulo. Por enquanto, a gente fez com um pedacinho bem pequeno, para conseguir rodar em computadores mais simples. Agora a gente vai partir para escalonar, colocar no cluster, né, usar processamento paralelo. Acho que essa é uma ideia. Ou eu perturbo os vértices, ou as arestas, ou os caminhos. Não, beleza. Agora a gente tem outra pergunta do Giovanni. Ele pergunta assim: quando se fala de grafos espaciais, os vértices são ligados só por proximidade geográfica ou a outros critérios para serem ligados? Pode ser qualquer um. Eu acho mais fácil pensar inicialmente no espaço porque a gente vive em um espaço geográfico. Mas você pode definir um espaço de qualquer, né? Eu defino um espaço métrico, né? Eu defino o que é uma distância nesse espaço. Então, eu tenho matematicamente falando, eu tenho um conjunto não vazio no qual eu mudo de uma métrica, né? O espaço de Hilbert, né? Vamos usar uma métrica com produto interno. Então, isso tem vários trabalhos sobre grafos espaciais na literatura. Inclusive, uma análise interessante é se um grafo é planar, né? Se eu consigo desenhá-lo sem haver interseção entre arestas. E aí eu posso desenhá-lo em um espaço qualquer, não num espaço cartesiano. Tá? Então, é possível generalizar, mas é mais difícil pensar. Tem que tomar umas cervejinhas antes. Não, beleza. Agora, eu acho que só para finalizar, eu tenho mais uma pergunta minha, que a minha dúvida é sobre se a gente consegue medir se a quarentena aqui no Brasil foi efetiva com o uso de grafos de mobilidade. Não consigo te dar uma resposta agora, assim, de baixo. O que é que a gente tem? Isso a gente teve um projeto, a PSCovid aprovado, né? Ele está em análise. O que é que a gente tem feito lá? Analisando redes de mobilidade, seja dentro de uma cidade, né, com pesquisas de origem e destino, ou seja, de um ponto de vista macro com as cidades. A gente estuda qual é o papel que a rede de mobilidade tem como um descritor de risco do que pode vir a acontecer. O INPE tem um laboratório muito legal chamado LIS. Eu nunca sei a sigla, mas é sobre interação social, sistema e sociedade, né? Liderado aí pelo Miguel, pelo Pedro, que também é professor da CAP, pela Silvana, lá do SERI, e eles têm uma nota técnica muito boa, muito bem feita, sobre isso. Fizeram simulação epidemiológica, análise das redes complexas, usaram geográficos. Quem tiver interesse pode dar uma olhadinha lá. Então, eles analisaram o papel da rede de mobilidade aqui no Vale do Paraíba. Acho que isso é legal. Dizer se uma quarentena funcionou ou não com base nisso, eu acho arriscado, porque não é um sistema que eu consigo isolar tudo e só mexer na mobilidade. Tem muita coisa envolvendo. Né? É como estudar correlações. Correlações entre elementos não significam que um causou o outro. Eles podem ter relação com elementos externos. E eu não tenho acesso aos elementos externos. Né?
tá? Mas eu consigo analisar o que eu consigo analisar. Exatamente. Pessoal, então é isso. Eu gostaria de agradecer novamente ao professor Leonardo Santos. Muito obrigado, professor. A gente agradece em nome da organização. E a gente volta às 10h15 Agradeço. com a palestra da doutora Luciana Londe. Muito obrigado, pessoal.